Deus está realmente no controle de todas as coisas. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 31 de João 4. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, e vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A igreja pode dizer comigo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Podeis sentar, meus irmãos. Louvado, engrandecido é o precioso nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é bom estar na casa de Deus. E eu quero falar um pouquinho de missões. Missões é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Esses tempos atrás eu li uma frase que mexeu muito comigo, porque sempre nós questionamos muitas coisas. Por que que o pastor larga 99 e vai atrás de uma? E às vezes questionamos por que que o pastor larga 99 no curral, no redil, e vai atrás de uma muito longe. E às vezes a gente até questionava isso, até descobrir que a que estava lá era eu. Era você. Então, quando você lê essa passagem, muda o seu pensamento com relação a ela, porque a que estava perdida era eu, era você. E ele te alcançou, ele te achou, ele foi lá, te pegou todo doente, todo enfermo, todo abatido, curou suas feridas, sarou suas feridas, colocou no ombro e trouxe para o meio da sua presença. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Irmãos, eu preparei aqui algo sobre missões. Ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo que uma comida, eu tenho fome de uma comida. Jesus sempre num patamar mais elevado, e os discípulos sempre puxando para o terreno. Jesus sempre falando das coisas de cima, uma visão mais elevada, e eles sempre puxando para as coisas da terra. Jesus dizendo: uma fome eu tenho, uma comida eu tenho que vocês não podem me dar agora. E mesmo assim ele falando, alguém diz: tem um pedaço de pão aí, tem um pedaço de rosca aí, tem uma picanha aí. E Jesus disse: não é essa fome que eu tenho. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim buscar e achar o que estava perdido, e eu preciso ter pressa.
E depois ele vai discorrendo aqui, e ele usa aqui no versículo que nós lemos: levantai os olhos. Levantai os olhos e vede que os campos estão brancos. Meus irmãos, a primeira coisa aqui que eu vejo é visão. Ontem Deus me permitiu falar de visão. Visão de coisas espirituais, visão de Deus. O irmão estava cantando aqui e eu estava contemplando o varão de branco. Eu estava sentindo o varão de branco. O irmão estava cantando pela fé, eu contemplo no meio da igreja. Oh, glória a Deus! Ele está no meio da igreja de verdade. Quantos conseguem sentir o cheiro de Jesus aqui, irmão? O cheiro de Jesus exala na igreja. Você precisa sentir o cheiro, precisa sentir o calor, precisa sentir a graça, precisa sentir o poder de Jesus. Ele está no meio da igreja. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele está no meio dos 7 que é sal. É pela fé. Então quando ele diz assim, levantai os olhos, visão, ele está falando de visão. Levanta os seus olhos e veja. Irmão, nós precisamos ver pela fé. Olha aqui, irmãos, não se toque em Deus igual eu estou tocando nesse púlpito. Não se vê Deus igual eu estou vendo esse púlpito. Não se movimenta Deus igual eu estou movimentando esse pedestal. Não, é pela fé. Você vê Deus pela fé, Ele está aqui pela fé, Ele vai curar nessa noite pela fé, Ele vai renovar suas forças pela fé, Ele vai te animar pela fé. Você vai sair daqui mais vivo pela fé. Levantai os olhos e vê, irmão. É visão, que Deus abre os seus olhos para você voltar a ver o sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo escreve e diz: bem-aventurado os que não andam por vista, mas por fé. Quando você anda por vista, você enxerga muito pouco. Quando você anda por vista, você vê mais problema, lutas e dificuldade. Mas quando você anda por fé, você vê Deus, você toca em Deus, você vê a glória de Deus, você vê o Deus que faz maravilhas e milagres. Quando você anda por fé, você vê que atrás daquela montanha tem um rio de águas cristalinas que trará refrigério à sua alma, trará paz à sua casa, trará bênção do céu. Levante a mão, irmão, que Deus te dê visão para você ver além desse problema, além dessa montanha. Depois dessa montanha tem um rio de águas cristalinas que vai trazer refrigério e paz à sua casa. Não podemos andar por vista humana. É por fé. Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Deus não tinha nenhuma promessa específica para Ló. Todas as bênçãos que estava gerando na vida de Ló era carona pelo tio, eram as bênçãos do tio, as promessas de Deus na vida do tio Abraão que estava jorrando sobre ele. Então quando ele percebeu que os seus pastores estavam brigando com os pastores de Abraão, o que Ló tinha que fazer? Olha, respeita o meu tio, respeita os pastores do meu tio, não entre no campo do meu tio, respeite, porque tudo que eu estou vivendo
tendo, tudo que eu estou recebendo é por causa de Deus através do meu tio. Mas não, Ló foi brigar com o tio. Crente carnal é briguento. Crente carnal tudo ele tem que confrontar. Crente carnal, tudo é razão. Crente carnal, ele é fofoqueiro, ele é forniqueiro, ele é atormentador. Esse é o crente carnal. Se me der um soco, eu dou outro. Se me der uma resposta, eu dou duas. Esse é o crente carnal. Ele vai contender e confrontar tudo. É o crente carnal que está andando por vista. Mas quando Ló vai brigar com o tio por causa dos seus pastores, Abraão era crente, Abraão era espiritual, Abraão temia Deus, Abraão tinha visão de Deus. É diferente, irmão. Quando ele vai brigar com o tio diz: não, a gente não vai brigar. Não, a gente não vai brigar não, eu quero é Deus. Eu quero é as bênçãos de Deus na minha vida. A gente não vai brigar, vamos resolver isso hoje. Meu tio, vamos resolver hoje isso. Mas que maravilha, como é que vamos resolver? A gente não vai brigar, a gente não vai... Vamos fazer o seguinte, irmão, quem é crente está andando por fé de verdade, ele abre até mão dos seus direitos para que Deus seja glorificado. Ele abre até mão do que é direito dele, mas para não desonrar a Deus e nem o irmão, ele abre mão, mas dá na frente, Deus vai honrá-lo. Porque Abraão diz assim: olha, o direito de escolha é meu. Eu sou o mais velho, eu sou o seu tio, a promessa de Deus, Deus falou, foi comigo, eu tenho direito de escolha, mas eu vou abrir mão até do meu direito de escolha. Seja um pouquinho mais humilde e abra mão um pouquinho do seu orgulho e do seu ego para que Deus brilhe na sua vida. Ele diz: o direito de escolha é meu, mas eu vou te dar até o direito de escolha. Escolha para onde você quer ir, meu filho. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para frente, eu vou para trás. Escolha, Ló. É mesmo? É. Aí vem uma escolha carnal, vem uma escolha por vista, vem uma escolha fraca, vem uma escolha sem Deus, vem uma escolha sem oração, e vem uma escolha interesseira. Porque a Bíblia diz que ele levanta os olhos para as campinas de Sodoma e já começa a criar no seu coração: é lá que eu vou amarrar meu jegue, é lá que eu vou criar minhas vacas, é lá que eu vou prosperar, e o meu tio que se lasque para lá, é lá que eu vou abundar. E então ele diz: eu quero ir para Sodoma. Abraão diz: tem certeza? Tenho. Tem mesmo? Tenho, mas ora um pouquinho. Não precisa de orar não, eu já vi. Ora um pouquinho, clama a Deus um pouquinho. Não precisa não, eu já estou certo disso. Então tá bom, você quer ir para Sodoma? Vai. Então Deus te abençoe, vai com Deus, porque eu vou para o deserto do Neguebe. Mas olha aqui a diferença. Quando Ló foi para Sodoma, tudo começou a morrer. Quem levou a família de Ló para o mundo foi o próprio Ló, porque Sodoma e Gomorra é símbolo do mundo. É ele que levou a família para o mundo, ele que levou para a perdição, ele que levou para os pecados de Sodoma e Gomorra. E quando ele foi para lá, tudo começou a morrer, até o juízo de Deus. Agora escute isso aqui, irmão. Abraão foi para o deserto do Neguebe. Aonde ele foi pisando, Deus foi demarcando. Aonde ele foi pisando, Deus foi abençoando. Aonde ele foi pisando, Deus foi fazendo nascer, florescer e prosperar. Levante a mão, levante a mão. Ande por fé que Deus vai te florescer. Ande por fé que Deus vai te prosperar. Ande por fé que vai ser melhor. Deus disse para Abraão: aonde você pisar, eu vou dar essa terra. Ande por fé, visão. Jesus levantou os olhos e disse: eis que vejo os céus abertos. Quem anda por fé
vai muito mais longe, vai chegar no céu. Eu me lembro, tem uma cidade chamada Bambuí, Minas Gerais. Fomos fazer um projeto de missões lá. Lemos o livro de Efésios 30 dias, orando e jejuando. E depois o pastor arrumou as Kombi. A gente foi fazer missões em Bambuí. Me lembro direitinho. Olha, as coisas do Espírito é que funcionam. Não adianta se empolgar com as visões da carne. No final não dá certo. Aí fizemos um evangelismo o dia todo. Quando o pastor diz 3 horas, nós vamos fazer um culto ao ar livre. E aí tinha uma praça grande, cheia de gente. E dissemos, pastor, a gente tem que fazer o culto na praça, porque lá tem muita gente. Ele parou, olhou, pensou, ficou no Espírito. Hoje eu sei que ele estava no Espírito. Dizendo, no Espírito ele estava dizendo, Senhor, a sua escolha é melhor. Essa escolha da praça aqui, humanamente, ela é interessante, mas a sua escolha é melhor. Aí de repente ele diz, não, a gente não vai fazer o culto aqui. Vamos dar uma volta aí. E a gente foi seguindo ele e parou num lugar, numa rua com morrão, um lugar pobre, perto de um lugar de leprosos, que lá tinha colônia de leprosos, um esbarrancado, num lugar horrível. E ele parou e disse, aqui vai ser o culto evangelístico, o culto missionário. E todo mundo questionou ele. O senhor está doido? O senhor está brincando com a gente. Depois de tanto jejum, depois de tanta projeto Rocha, o senhor vai aqui? Tinha ninguém na rua. Ninguém na rua. Ele diz, mas eu estou confiando no Espírito Santo. Ele enxerga mais do que eu. Ele enxerga melhor do que eu. Pode botar a caixinha aí, arruma uma tomada. E conseguimos lá no barranco uma casinha. E ligamos uma caixinha ciclotron. E começou a dizer, Jesus te ama. Viemos aqui fazer um culto. Daqui 30 minutos a gente vai ter um culto aqui. E viemos aqui por causa da sua alma. E fomos falando. O irmão pegou uma guitarrinha e foi tom-dom. Daí a pouco veio saindo gente dos barrancos, gente simples, gente pobre, veio descendo dos barrancos, gente de muleta, cadeira de roda, gente feia, gente veio descendo. Daí a pouco a rua estava lotada. Quando pregamos e fizemos o apelo, mais de 100 almas aceitou a Jesus naquela tarde. E naquela tarde começou-se uma igreja ali. Oh, irmão, a visão de Deus é maior. O plano de Deus é maior. O pensamento de Deus é maior. Visão. Josué manda 12 espias. Volta. 10 por vista. 10 carnal. Josué diz, e aí, como é que é a terra lá que Deus prometeu para nós? Ixi, Deus me livre. Anaquim, gigante, um tanto de problema, de luta. Irmão, crente carnal, crente que já perdeu a visão da fé, ele é assim. Todo dia que você conversa com ele, ele tem uma derrota para contar. E aí, meu irmão, hoje o dedo está doendo, pastor. E aí, irmão, eu tinha uma irmã lá em Araxá. Eu pastoreei em Araxá há muitos anos. A irmã tinha problema mesmo, mas tinha muita coisa que era difícil, irmão. Já viu aqueles irmãos que como é que usa a palavra? Que tem autopiedade? Como que usa? Não. Cheio de vítimas, né? Vitimismo, né?
A irmã estava boa andando na rua, irmã Dina, ela estava boa, eu estava atrás dela, ela estava boa andando. Aí eu dizia para minha esposa, veja bem a hora que eu convidar, a hora que eu gritar ela. Aí ela estava andando normal e firme. Aí eu dizia, ô irmã Dina. Aí ela começa, ai pastor, meu Deus do céu, você chegou. Já viu esses, irmão? Para todo lado tem. Para todo lado tem. E aí, meu irmão, você comeu hoje um cafezinho. Irmão, veja com os olhos da fé. O Senhor tem coisas grandes, poderosas e gloriosas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Aí os 10 dizem, ó, pode desistir desse plano aí, desiste dessa missão, desiste desse projeto na terra da promessa aí, da Canaã, porque só tem gigante, só tem problema, vai dar muito trabalho, vai ter muita luta, vamos desistir desse negócio. E Josué dizendo dentro, gente, mas foi Deus que prometeu, não, mas foi Deus que prometeu, mas a gente só viu problema e gigante lá. De repente levanta 2 pela fé, 2 que estavam vendo, ao invés de ver gigante, viram Deus. Ao invés de ver problema, viram solução de Deus. Ao invés de ver terra que não podia conquistar, eles viram a terra da promessa. Josué e Calebe. Josué e Calebe, vocês ficaram caladinhos, o que vocês me falam? Eu penso diferente dos 10 aí. O que vocês pensam? Eu penso que a terra tem gigante mesmo, ela tem problema mesmo, mas o nosso Deus é maior do que os gigantes. O nosso Deus é maior do que os problemas. E nós vamos entrar e vamos derrotar e vamos tomar posse daquilo que Deus mandou. Levante a mão, irmão. Receba a graça, levanta a cabeça, vai marchando, porque Deus vai marchando contigo para a vitória. Visão. Visão. Para fazer missões tem que ter visão. Se ficar só vendo problema, mas para onde que vai o dinheiro? Mas o povo não faz. Mas o homem não reage. Mas Deus vai levantar alguém. Olha, sabe que, olha a experiência que eu tive um dia com Deus. Eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte. Eu pastoreei em Belo Horizonte 20 anos, pastor. Pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, bairro universitário. Já pastoreamos 15 igrejas. Aí essa igreja tinha 100 e poucos membros. Marquei um evangelismo no domingo. Irmão, estou aguardando todo mundo aqui para o evangelismo à tarde. Todo mundo. Por favor, almoce, faz um quilinho lá e venha para a gente falar de Jesus. Quando cheguei lá 3 horas, apareceram uns 2. Me deu uma tristeza. E eu fui reclamar com Deus. Senhor, mas cadê o povo? Porque eles te pedem 24 horas. Aí Deus me visitou e falou comigo assim: fica triste não, meu servo. Eu nunca contei com a maioria. Viu, pastor Paulo? Deus nunca contou com a maioria. A maioria é covarde. A maioria é ingrato. A maioria só quer bênção de Deus e faz muito pouco para Deus ou quase nada para Deus. Se for passar um pano na igreja, é uma murmuração danada. É melhor você nem passar. Aí Deus disse assim: eu nunca contei com a maioria. Eu sempre contei com a minoria. Só que tem uma coisa, meu servo: com a minoria eu estou povoando o céu. Com a minoria eu impacto a terra. Com a minoria eu expulso demônios. Com a minoria eu curo câncer. Com a minoria eu faço missões. Com a minoria a minha glória está enchendo a terra. Você faz parte da minoria que Deus usa. Só mais um exemplo de visão. Geazi, crente carnal.
Eliseu, crente espiritual. Coisa boa é você conversar com um crente espiritual, irmão. Ele te consola, ele te ajuda, diz, não, meu filho, está difícil, mas Jesus está conosco. Meu filho, as coisas estão difíceis, você está com câncer, mas Jesus pode te curar a qualquer momento. Se ele não te curar, você é dele, meu filho. Vamos levantar a cabeça, vamos embora. É o crente espiritual, irmão. Ele é otimista, ele está vendo Deus, ele está focado em Deus. Agora o crente que está desviando, ele está na carne, ele está andando por vista. Tudo é um pega para ele questionar. Tudo é um pega para ele te confrontar. Tudo é um pega para dizer, tá vendo? Ah, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, olha lá, ó. Olha lá, a igreja, ó, o pastor marcou o trabalho para quatro sábados. Eu não sei para que isso, porque já tem culto na segunda, já tem culto na terça, já tem culto na quarta, já tem culto na quinta, e agora o pastor marcou para o sábado. Ah, mas se você não veio aqui ontem, você perdeu a glória de Deus que foi derramada nessa casa. Mas não brinque com as oportunidades. Tem muita gente que está num leito de enfermidade, chorando e dizendo, como eu queria estar na tua casa. E não pode mais. Como eu queria andar e não pode mais. Como eu queria cantar e não pode mais cantar. Às vezes tem muita gente que só dá valor quando perde. Geazi sai para fora, eu falei isso aqui ontem. Ele está cercado. Ele volta para dentro e diz, estamos acabados, não tem como sair, não tem saída. Não tem saída para quem está na carne. Não tem saída para quem está andando por vista. Mas quem está em comunhão com Deus tem uma saída. Deus sempre dá uma saída. Deus sempre dá uma solução. Deus sempre dá. Aí Eliseu diz, fica calmo. Calmo? Calmo, porque o Senhor não foi lá fora para ver o problemão que está lá. Mas o Senhor está conosco. Maior o que está conosco. Igreja, diga para alguém aí, maior o que está com você. Deus é maior. Você não está andando com menor. Você não está andando com mais ou menos. Você está andando com maior. É na presença do maior. Você está louvando o maior. É maior do que o céu. É maior do que a glória. É maior do que o universo. É maior do que os seus problemas. É maior do que o câncer. É maior do que a paralisia. Ele é maior do que esse problema no seu coração. Ele é maior do que a sua luta. Deus é maior. Você pode abrir a boca e dizer alguma coisa para o maior. Demahai kosemai shebanai. Visão. Somente a obra missionária pode alcançar os perdidos por meio do evangelho. Irmãos, pelo amor de Deus, pare de ficar questionando as estratégias de Deus. Quem é você para confrontar as estratégias de Deus? Para que fazer missões se no Brasil está cheio? Você está confrontando as estratégias de Deus. É Deus que governa. Você já pensou se Daniel Berg Gunavim pensasse assim? Para que vamos cruzar o oceano? Para que vamos para o Brasil? Se aqui na América tem tanto lugar sem evangelho. Deus vai lá no Rio de Janeiro, na casa de uma serva simples,
e diz: te prepara, porque eu vou te levar no México para falar do meu amor para um homem. Ela se prepara, Deus volta a ela e diz: você vai para o México, e você vai, quando chegar no México, eu vou te mostrar onde você vai falar do meu amor para um homem. Ela diz: Senhor, mas eu não tenho dinheiro, sou pobre. No dia tal você vai para o aeroporto, prepare tudo, que eu vou preparar uma passagem para você no aeroporto. Senhor, mas eu estou ficando louca. Não, você está crendo em mim, você está andando por fé. Toda vez que você for usar a fé, alguém vai achar que você está ficando meio louco mesmo. Você já pensou Josué falando para todo mundo, dizer: olha, Deus mandou a gente rodear esse negócio aqui e tocar trombeta e gritar depois e dar glória a Deus. Imagina os críticos, irmão. Para que esse negócio? Para que rodar? Para que dar volta em muralha? Para que isso? É só Deus mandar um vento, é só Deus dar uma ordem. Irmão, obedeça às estratégias de Deus. Elas são esquisitas às vezes, elas são estranhas às vezes, mas se você obedecer, no final vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter glória para Deus. Nós somos muito formais. Tudo tem que ser certinho, do jeito que a gente quer. Você pega Deus, coloca numa caixinha e diz: Deus, tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero. Quem é você para falar isso para Deus? Quem somos nós para dizer isso para Deus? Quem somos nós, irmãos? Que Deus nos ajude. Aí deu no dia, a irmã foi para o aeroporto, toda arrumadinha. Irmã simples. Deus gosta de usar o simples, porque a glória é sempre dele. A irmã está sentada lá e orando: Jesus, Jesus, eu estou ficando doida, Jesus, Jesus, o que eu estou fazendo nesse aeroporto aqui, Jesus, Jesus. Aí chega um homem e diz assim: a senhora está indo para onde? Estou indo para o México. Olha, eu comprei uma passagem para ir e volta para o México, mas não vai dar para me ir. A senhora quer? A senhora já fechou a passagem? Não, ainda não. Então está aqui, tudo prontinho. É só a senhora ir lá e só mudar o nome e a identidade. Ela diz: meu Deus do céu. Monta no avião e vai para o México. Chega no México, Deus prepara um servo para pregar ela. E quando ela chega lá, Deus diz assim: diga para ele te levar ao presídio de segurança máxima em tal lugar. E ela chegou no dia da visita e Deus disse: você vai visitar, pede para falar com tal homem. E ela pediu para ele chamar tal homem no dia da visita. E quando aquele homem chegou, Deus disse: fale para ele do meu amor. E ela falou para ele do amor de Deus. Era um grande e terrível traficante do México. Aquele homem aceitou Jesus. Aquele homem foi convertido, foi transformado. Jesus tirou ele da prisão e colocou ele para pregar o evangelho e ganhar milhares de almas. Agora vem cá, irmão. A nossa visão humana. Será que não tinha ninguém para Deus usar lá no México, não? Será que não tinha nem um pastor, nem uma irmã do ciclo de oração no México para Deus usar? Será que não tinha? Tinha e tem. Mas Deus é soberano. Ele quis pegar a serva dele no Rio de Janeiro, levar lá, pregar para ele e agora, Senhor, agora volta para o avião e volta para sua casa. Era só isso. Diga para o teu companheiro: e faz somente aquilo que Deus te mandou. E pronto, acabou. Não fica inventando moda, não fica caçando moda. Faz o que Deus te mandou e acabou. Essa é a obra de Deus. Visão. Precisamos de visão. O mundo está perdido em todas as áreas da terra. Olha aqui, ó, a Índia é o segundo país, ou está quase igual à China, mais populoso. Adora-se mais de 360 milhões de deuses, enquanto a Bíblia diz que só há um Deus.
Alguém consegue colocar no telão Isaías 45, 22? Por favor. Foi o versículo que Deus usou para salvar Charles Haddon Spurgeon. Quando ele leu esse versículo, ele não teve mais paz, até se render a Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está dizendo, olhai para mim, não olhe para a terra, não olhe para os homens. Deus está dizendo, olhe para mim, não olhe para o seu dinheiro, não olhe para o seu patrimônio. Deus está dizendo, olhe para mim, eu tenho salvação, eu tenho cura, eu tenho paz, eu tenho vida eterna para a sua alma. Enquanto a Índia adora-se 360 milhões de deuses, a Bíblia diz, só há um Deus. E ele diz, olhai para mim e sereis salvos. Na África, o animismo, a feitiçaria cega, escraviza milhões de pessoas na África. Dos 40 países mais pobres do mundo, 32 é da África. 10.800 línguas faladas na África. A Bíblia ainda não está traduzida em 200 línguas. Diga comigo, 10.800 línguas falada na África. E a Bíblia Sagrada não está traduzida nem em 200 línguas. E tem gente achando que o evangelho já não precisa de pregar mais. Mais de 40 milhões de africanos falando mais de 1.200 línguas e dialetos. Não tem nada ainda da palavra de Deus em seu idioma. Multidões mergulhadas nas trevas. Na Ásia, mais de 1.800 línguas faladas. Pouco mais de 100 são traduzidas para o seu idioma. A Europa está mergulhada em densas trevas, apostatou quase geral, milhões mergulhados no ateísmo, em depressões e opressões. Oh, coisa terrível. América Latina, o que predomina é idolatria, misticismo, espiritismo. O Oriente, o islamismo escraviza milhões. Mais de 2 bilhões de pessoas ainda não ouviram o evangelho. Vou te falar algo para você não assustar. Nós estávamos na convenção geral em Novo Hamburgo, o pastor estava. Eu estava lá também. Nós pegamos um Uber à noite após a reunião geral. Pegamos um Uber. Eu e mais 3 pastores estávamos na cidade de São Leopoldo, hospedado porque estava tudo cheio. Quando pegamos aquele Uber, tinha um jovem, e eu perguntei para ele, qual o seu nome? Ele falou o nome. Eu disse, qual a sua idade? Ele disse, 30 anos. Aí eu perguntei para ele assim, você já foi a alguma igreja evangélica? Ele disse, nunca. Não, você está brincando. Não, nunca fui. E você conhece Jesus? Alguém já falou de Jesus para você? Não, nunca falou. Não, você está brincando com a gente. Ué. Você tem 30 anos, ninguém nunca falou de Jesus para você? Não, nunca falou. Então falamos, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, Ele salvou a gente, quer salvar você também. E aí eu tornei a dizer, você está brincando com a gente, você está fazendo hora com a gente. Ele diz, ninguém nunca falou de Jesus para mim. E eu estou precisando dele, porque a minha esposa tem 20 e poucos anos e o corpo todo está tomado de câncer e ela está morrendo em casa. O médico já desenganou. Então nós dissemos, vá para Jesus. Não tem como a gente ter tempo aqui para ficar, mas vá para Jesus, leve sua esposa para Jesus, porque Jesus, além de curar ela, pode levantar vocês para fazer a obra dele. Agora o que eu quero falar de moral da história. Você está num lugar e ouve um jovem de 30 anos falar que nunca ouviu falar de Jesus. É assustador.
com toda a televisão, internet, mídias sociais, é assustador. Outra coisa, não vai dar tempo que eu quero orar com vocês uns 5 minutos. Para fazer missões precisamos de visão e precisamos também de paixão. Estamos muito secos, viu, irmãos? Paixão por almas, amor por almas. Sinto que está faltando paixão verdadeira entre nós. Às vezes não temos coragem para falar para uma pessoa que Jesus a ama. Esses dias eu estava no shopping de Uberlândia e uma mulher começou a passar mal e ela caiu no chão e se debatendo, e eu já botei a mão na cabeça dela e expulsei o demônio. Crente é assim. Aí meu filho depois ficou rindo: pai, você nem é médico. O povo foi chegando, você nem é médico. Foi tratando ela como médico. Eu falei: eu não sou médico, mas quando não tem um médico, eu sou mais do que um médico, porque eu uso o nome de Jesus, e no nome de Jesus todo demônio tem que ir embora. E ele disse: o senhor é corajoso demais, tudo é Jesus. Eu falei: tudo é Jesus, meu filho, tudo. Então, irmão, que Deus coloque mais paixão no seu e no meu coração. John Knox fez uma oração apaixonada lá na Escócia, quando ele dizia: dá-me a Escócia, senão eu morro. Mas não era uma palavra da boca para fora, não. Era uma palavra da alma, sentimento da alma. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Pode tocar aí baixinho, irmão. Já estou encerrando. Terceira coisa, ou segunda ainda na paixão. O que mais quebra o nosso ou o meu coração não é uma situação de milhões de perdidos, mas sim o que machuca às vezes o meu coração é a apatia de alguns com relação aos perdidos. Precisamos abrir a boca para falar do amor de Deus. Romanos 1,16, Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Sabe por que você está aqui dentro com o rosto brilhando, cheiroso, com o nome escrito no livro da vida? Sabe por quê? Porque alguém teve coragem de te cercar na rua. Alguém teve coragem de ir lá na sua casa há uns anos atrás. Alguém teve coragem de orar e chorar por sua alma. Alguém teve coragem de ir lá na roça dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus morreu por ti, Jesus morreu por ti. E hoje você está aqui, aleluia, adorando a Deus. Terceira coisa, com a obra missionária, compromisso. Missões é uma tarefa imperativa. O Senhor Jesus nos enviou a ceifar. Missões é arrebatar as pessoas do fogo. Missões apressa a volta de Jesus. Missões é uma tarefa intransferível. Somente a igreja, os salvos, podem anunciar as boas novas. Nem os anjos podem. Irmãos, nem os anjos podem. Quando o anjo foi lá na casa de Cornélio, ele diz: Deus ouviu sua oração, suas esmolas, e você é um homem especial. Deus tem um plano na sua vida. O que eu devo fazer? Faz o seguinte: vai lá e manda chamar Pedro. Eu não posso pregar o evangelho para você, mas chama Pedro lá, que ele tem muita coisa boa para falar para você. Gente, mas será que o anjo não podia pregar? Está escrito na Bíblia. Você vai questionar com a Bíblia? Manda chamar Pedro. Pedro nem queria ir. Foi preciso de Deus puxar a orelha de Pedro. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz.
Aí ele chega lá e começa a falar do evangelho. Jesus morreu, ressuscitou e tal. Daí a pouco o Espírito Santo enche a casa de Cornélio, começa a falar em línguas, e são salvos e batizados, e a glória de Deus enche aquela casa. Coloque-se em pé, irmão. E o último, fazer missões precisa de investimento. Quando a plantação está madura, ou se colhe ou se perde. Quando Jesus disse: levantai os olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Diga comigo: quando a plantação está madura, ou se colhe ou se perde. Temos que colher os frutos que já estão brancos. E toda colheita exige muito gastos. Mas Deus não exige apenas recurso financeiro. Deus também exige a sua vida. Eu quero orar. Posso orar, pastor? Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Venha voltar para Jesus, meu filho. Não tenha medo do amanhã. Tenha medo do amanhã sem Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, qual destino? Qual destino do tua alma? No futuro seu lar. Só o coro. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Escute aqui. Um dos maiores tormentos do inferno é que todos que estão lá agora gritando e berrando estão conscientes. É um dos maiores tormentos do inferno. Quando aquela passagem do rico e Lázaro, o rico diz assim: pai Abraão, o lugar é de tormento. Horrível. É horrível esse lugar. Pelo menos molhe o dedo e coloca na ponta da minha língua para ver se refresca. Ele diz: há um abismo intransponível. Quem está aqui no paraíso não pode passar para lá, e quem está daí não pode passar para cá. Aonde está você? Jesus te chama. Venha para Jesus. Esse culto ele teve dois profundos objetivos. Primeiro, adorar e glorificar a Deus. Segundo, ganhar a sua alma para Jesus Cristo. Temos alguém? Levante a sua mão em sinal. A gente só vai orar por você.